Boa noite, seja bem-vindo ao Combate Blogs. Já agora seja bem-vindo também à greve geral. Vivemos os primeiros minutos daquele que poderá ser o maior protesto dos trabalhadores portugueses na democracia portuguesa. Vivemos tempos difíceis e ninguém tem razões para sorrir, por isso vamos questionar quanto vale esta greve geral. Em estúdio estão os bloggers Rodrigo Moita de Deus, do blog 31 da Armada, o Nuno Ramos de Almeida, que escreve no blog 5 Dias, o Miguel Morgado, do Cachimbo de Magritte, e o Tiago Gilot, em representação do movimento Precários Inflexíveis. Mas antes de entrarmos no tema central desta semana, queria só usar estes primeiros minutos para destacar a presença do ilustre Miguel Morgado na Comissão Política da candidatura de Cavaco Silva. Miguel, reparei que o teu nome aparecia no no site da candidatura do Presidente Cavaco Silva. Não sei se quer fazer algum disclaimer, alguma explicação. Não, o que é que faz um elemento da Comissão Política da candidatura do professor Cavaco Silva? Bem, isso por enquanto fica sob reserva o tipo de atividades e operações subversivas que vamos traçar. Agora, falando mais a sério, foi um convite que naturalmente muito me honrou e eu aceitei. Parece-me que é evidente, pelo menos para mim, que não há comparação de qualidade política nos candidatos que se apresentaram aqui, não? Não ias para o defensor Moura? Não, desta vez não. A lista foi publicada, está presente online, aliás, como estamos a ver agora, no site de Cavaco Silva, entre vários nomes conhecidos. Pelo menos foi para mim a surpresa nesta lista de já conhecidos. De qualquer forma, tu assumes, obviamente, este apoio à candidatura de Cavaco Silva. Mas com todo entusiasmo. Acho muito bem e vamos ter-te aqui como entusiasta defensor declarado. Mas esta semana foi também marcada pela abertura do Papa ao uso do preservativo, como é explicado numa imagem publicada por Nuno Ramos de Almeida no blog 5 Dias. Nós usamos esta imagem porque está num blog, também porque já passa da meia-noite. A imagem está a passar no ecrã, não dá para muitas explicações. Nuno, como é que explicas esta imagem e já agora a tua visão sobre esta abertura do Papa em relação ao preservativo? Acho bem. Achas bem? E por isso mesmo decidiste que tu agradeces a Santa Polónia, não é? Sim. Esta é a Santa Polónia, eu presumo. O link fica no final do programa, fica no blog do Combate Blogs, combateblogs.blogspot.com. Pensava que o Nuno tivesse mais bom gosto do que isto. Pá. Isto revela bastante mau gosto, se queres que diga ou não. Vindo de ti, sinto-me honrado. Fica a referência, o Miguel Morgado também declaradamente católico e por isso mesmo não gostou deste post do Nuno Ramos de Almeida. Fica, para quem quiser ver online no blog de 5 Dias. Mas eu quero dizer que ele foi bastante mais simpático no café em relação a este post que está a ser agora. Não tinha visto a imagem? Fica para a posteridade o choque de Miguel Morgado. Mas a crise continua a atormentar-nos e os números são falados todos os dias. O Rodrigo Moita de Deus chegou a uma conclusão interessante, fez um PowerPoint no final do Porto Benfica, não é? Que, para mal dos teus pecados, 5-0 a favor do Porto. Filipe, eu penso que um dos grandes mistérios que intrigava a nação era esta relação, não existindo relação, entre os principais factos políticos, ameaças de missão do governo e as subidas das taxas de juros que se mantiveram sempre estáveis. E vai daí nós resolvemos fazer um trabalho comparativo entre a evolução das taxas de juros da dívida pública portuguesa e os resultados do Benfica. Não sei se é possível nós mostrarmos o gráfico. Neste momento estamos a ver o gráfico. Estes são os resultados, é a evolução da taxa de juros, não é? E vamos passar agora a ver os resultados do Benfica, a evolução das derrotas cumulativas do Benfica. E reparem que o pico do juro da dívida pública portuguesa corresponde à derrota de 5-0 do Benfica. Se regressarmos, vemos agora a dívida pública, a seguir vemos as derrotas do Benfica, é exatamente igual. Exatamente igual, coincide, tudo é exato e perfeito, e está aqui a justificação que a maior parte dos economistas não conseguiu encontrar e que era demasiado óbvio. Pede-se o favor, então, o favor patriótico, não é? Ao Futebol Clube do Porto, que trate de acalmar um bocadinho nos resultados e deixem finalmente o Benfica triunfar e o país recuperar. Repara que tens que fazer um pedido a Ricardo Costa que volte para a arbitragem portuguesa. Um homem só vai conseguir mudar o que muitos não conseguem. Devia ser uma medida incluída no Orçamento de Estado. Não era o regresso Ricardo Costa, presidente da Comissão Disciplinar da Liga, que ficou conhecido pelo caso do apito dourado e pelos castigos ao Futebol Clube do Porto.
E já agora pelo campeonato Pensa nas horas, nas monumentais horas que se perderam de analistas, economistas e técnicos a tentar explicar aquilo que era evidente e simples para qualquer português. A recuperação está nos resultados do Benfica. Exatamente. Mas vamos para o tema central da semana, a greve geral e o seu valor real. Uma das categorias profissionais mais afetadas pela crise é a dos trabalhadores precários. A situação é alarmante e tem levado o grupo Precários Inflexíveis a fazer um tipo de protesto irreverente, como aconteceu recentemente num call center de Lisboa. Olá, boa tarde. Isto é uma ação pacífica dos precários e inflexíveis. Temos de falar convosco esta tarde, porque sabemos que, como nós, também vocês estão mal empregados. E que há muito que sabem o que é a austeridade. Como quem trabalha aqui, também nós trabalhamos para empresas de trabalhos temporários. Mas vamos perceber que tem que ajudar para quem tem funções permanentes. E viemos cá para nos apelar à greve geral. Todos os dias nos dizem que com a outra solução será a austeridade. Mas sabemos que a fortuna do Belmiro da Segueira é de 1 milhão de euros, enquanto o salário mínimo vale quase 175 euros. Enquanto nos roubam os salários e aumentam os impostos, temos que lutar contra a austeridade. Temos de lutar contra a austeridade. Queria fazer um apelo a todos à greve geral, para virem todos à greve geral no dia 24 e todos fazerem greve, os que puderem. Precários, os querem. Rebeldes não serão. Precários nos querem. Rebeldes não serão. Todos à greve geral. Greve geral. Greve geral. Precários nos querem. Todos à greve geral. Quero a identificação dos senhores, está bem? Nos querem. Rebeldes não serão. Precários 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 nos querem. Um protesto diferente. Nós hoje temos como convidado um representante dos precários irreverentes, o Tiago Gilot. Boa noite, Tiago. Muito do protesto que é feito, o protesto sindical e o protesto nas greves, muitas vezes é sempre o mesmo. Vocês têm pautado um pouco pelo protesto diferente e que talvez, digo eu, talvez a mensagem passe de forma mais eficaz em relação ao vosso protesto. Não sei se vocês sentem isso. Eu gostava que, antes de entrarmos na discussão da greve, como é que é essa vossa estratégia de agitar as massas e de diretamente para falar ao centro da questão e falar com os precários lá no seu local de trabalho? Não, antes de mais, gostava de agradecer o convite para estar aqui no programa. Este é um programa, sobretudo, de blogs e de bloggers. Nós somos um movimento de trabalhadores precários que usa o blog como ferramenta de comunicação. Mas, no entanto, não sendo, de facto, um blog, no verdadeiro sentido da palavra, mas sim um movimento, agradecemos o convite e estamos aqui com todo o gosto, sobretudo nestes primeiros minutos deste dia de grande mobilização, que é a greve geral, e, portanto, para discutir as incidências da greve e a sua importância. Sobre a nossa forma de intervenção, o que nós procuramos sempre é, no fundo, comunicar e tentar contribuir para a organização deste conjunto cada vez mais alargado de trabalhadores que se encontram bastante isolados, cada vez mais isolados, com menos direitos e, portanto, utilizamos a todas as ferramentas disponíveis. Eu acho que elas não são assim tão pouco clássicas, digamos assim. Por exemplo, este contacto dentro do call center não tem nada assim de muito novo, uma vez que o contacto do movimento de trabalhadores com os trabalhadores no local de trabalho não é, até pode ser visto como tradicional. Talvez a forma diferente seja quase o vídeo viral e a forma como explode na internet, essa aí é que é a diferença. Claro, ou seja, nós procuramos ter ferramentas de comunicação alargadas, sobretudo porque nós sabemos que este conjunto de trabalhadores está muito isolado e, portanto, com menos acesso à informação, com menos conhecimento até dos seus próprios direitos e, portanto, nós procuramos, com intervenções como estas, mas muitas outras, e temos outras até bastante clássicas, chegar ao maior número de trabalhadores possíveis. Não é? Agora, não sei se não gosto de pensar, nem sinto que os precários inflexíveis sejam, digamos, uma forma alternativa de intervenção. Estamos no movimento de trabalhadores com direito próprio. Mas, Tiago, de qualquer forma, fica aqui os precários inflexíveis e a questão dos trabalhadores precários cada vez mais central na discussão até da greve e até no resultado das medidas de austeridade do Governo. Ainda hoje o Bloco de Esquerda viu rejeitada uma proposta para integrar os precários na função pública. Quais são os principais motivos do vosso protesto?
Bem, acho que há uma evidência hoje, não é? É que há um número cada vez maior de pessoas que está, no fundo, arredada do, podemos dizer, do contrato social que durante algumas décadas ainda vigorou em Portugal, muito embora ele tenha até demorado algum tempo a impor-se, e quando ele parecia que estar a impor-se, nós vimos esta degradação das condições de trabalho e de vida para um conjunto cada vez maior de pessoas. E, portanto, responder a isso é uma urgência, e é isso que nós fazemos, é, no fundo, poder dizer que é possível, que é mais do que possível, tem que ser uma exigência social conjunta, recusar um modelo que aposta única e exclusivamente na individualização dos trabalhadores, da sua total incapacidade, tentando empurrá-los para o isolamento e para formas débeis ou inexistentes de organização, e, sobretudo, apostar em baixos salários, enfim, todas essas situações. E, como nós vimos nesta greve geral, já agora aproveito para dizer isto, aliás, nós no nosso blog hoje divulgámos-lo bastante, um conjunto de ameaças, de imposições, de ilegalidades que são, obviamente, muito mais fáceis de ocorrer quando as pessoas estão numa situação de muito maior, de chantagem, de medo, como são os trabalhadores precários. E hoje nós vemos como se mistura de forma explosiva a existência da precariedade com o desemprego crescente. Mas, Tiago, falaste na explosiva e eu lembrei-me agora das declarações de Cavaco Silva, em que dizia... Ele, aliás, esta semana ele chamou a atenção para uma declaração que usou a certa altura, em que alertava para uma situação explosiva que o país podia viver. Miguel, nesta situação e neste aviso, neste alerta que foi feito por Cavaco Silva, agora já na condição de candidato, sentes que existe estamos na iminência de uma situação explosiva a nível social? Esta greve faz sentido? Mas são duas perguntas diferentes, não é? Que nós estamos duas perguntas que te lanço, exatamente. Estamos a ver uma situação explosiva, parece-me que é óbvio para todas as partes envolvidas no jogo político democrático, parece-me que isso é óbvio, não é? As pessoas podem atribuir responsabilidades por essa situação explosiva a agentes diferentes, mas que a situação que Portugal neste momento está no fio da navalha, parece que é evidente para toda a gente. E isso também ajuda, julgo eu, a responder à pergunta sobre a utilidade da greve geral. Eu também tenho o meu capital de queixas e o meu capital de protesto diante da situação que o país vive. Agora, resta saber se o meio para veicular esse protesto nas circunstâncias atuais, estando agora em cima da mesa a greve geral, se tem alguma eficácia ou se é um gesto, nem sequer é um gesto fútil, é um gesto contraproducente para uma economia que está, como eu disse, no fio da navalha. Este tipo de perturbação económica é a última coisa que o país podia desejar. Por isso eu percebo que as pessoas estejam indignadas, eu próprio também estou. Acho que há queixas pelo país todo de vária índole. Agora, parece-me que esta greve geral é o tipo de perturbação económica que o país não precisava. Já agora, Rodrigo, a CGTP e o GT juntam-se 22 anos depois. Situações, as reivindicações muito diferentes. É mau sinal? Não, deixa-me primeiro responder aqui ao Tiago com uma pequena provocação. É que se alguma coisa resultou desta crise, é que neste momento todos nós somos precários. Portanto, eu quero aderir ao teu movimento, porque somos todos precários. Da maneira como vão fechando empresas no país, já não há trabalhos seguros, nem mesmo no Estado. Aliás, os experimentos na Ground Force, que é, apesar de tudo, uma empresa pública, provam isso mesmo. As reduções de salários, a redução de salários na função pública provam exatamente isso. Somos todos precários, estamos todos no mesmo barco. Aquilo que é extraordinário, que é... Enfim, é um vício antigo, é que quando o país atravessa uma crise económica e financeira, nós protestamos contra o governo não trabalhando. É uma coisa anacrónica. Anacrónica não, porque é um bocadinho aquele princípio ideológico que vem desde a Revolução Industrial, que de um lado estão os capitalistas, do outro estão os trabalhadores. Bom, isso acabou. Já não há capitalistas, já não há trabalhadores. Hoje em dia os trabalhadores têm ações de empresas, estão no mercado bolsista, podem... Fantástico, são empreendedores. O capital está massificado e democratizado. E todos eles têm o rendimento do administrador da EDP. Isso é outra conversa. E na qual estamos todos de acordo. Mas não estamos todos nas mesmas condições. E na qual estamos todos de acordo, especialmente se eu for o administrador da EDP. Então, aí claro, mas portanto é assim, o que é mais extraordinário... Tal como tu, se tu for o administrador da EDP, nessa conversa, o que é mais extraordinário nessa conversa é que até parece que chegamos a esta situação tendo greves gerais todos os dias. Posso acabar? O sindicalismo nasce com o capitalismo.
certo? É uma consequência imediata. Que não se O capitalismo extinguiu ainda. morreu. O capitalismo morreu, acabou. Isso é uma estranha Acabou. conclusão. O capitalismo morreu, acabou. Sério? Tu tens capitalismo popular, tens capitalismo democratizado, tu tens pessoas que querem abrir os seus próprios negócios e nós estamos a falar de greves gerais. Nós temos um problema económico e vamos parar a economia do país durante um dia. Mas está tudo louco. Isto não bater bem na cabeça. Eu acho que essa parte faz do algum discurso sobre o sentido. capitalismo O país popular... está-se a afundar. O que é que nós vamos fazer? Parar de nadar. Agora, a partir de agora, ninguém nada. Então nós estamos a ir ao fundo, ninguém reparou. A coisa mais Heróis são aquelas pessoas que amanhã vão ter que ir trabalhar e não vão ter autocarros, e não vão ter transportes públicos porque os senhores estão todos em greve. Porque esses podem. Quem vai estar em greve são aqueles que podem. São aqueles que estão protegidos com contratos de trabalho, são aqueles que estão nos quadros das empresas ou são aqueles que estão nos quadros da função pública. São aqueles que podem. Não é? Isto é o resultado de nós continuarmos a pensar nas coisas como se estivéssemos ainda na Revolução Industrial. Só dizer o seguinte. Primeiro, quem está contente com a atual situação não deve fazer greve geral. Quem acha que aqueles que geriram... Agora deixas-me acabar. Quem acha que geriram bem os governantes e os patrões, a economia até agora, não faça greve geral. Está feliz e contente. A greve geral é uma forma de sinalizar do ponto de vista legal e democrático, que os trabalhadores acham que este tipo de política económica, este tipo de austeridade, não é justa, não é correta e não vai levar o país a bom termo. Nós temos uma austeridade que é uma austeridade profundamente injusta, em que os trabalhadores por conta de outrem pagam a totalidade ou quase totalidade da austeridade e há gente que antecipa benefícios, há gente que não paga IRCs. Porque esta história do capitalismo popular, esta história do capitalismo popular é uma derivação dos ácidos, mas não é uma derivação real. Existe em Portugal uma profunda desigualdade. É de um dos países dos 27 mais desigual. E é desigual porque há gente que ganha muito e há gente que ganha pouco. Nós, aliás, temos uma espécie de milagre das flores. E o milagre das flores é o seguinte. Sendo nós de um dos países que não é um dos mais ricos da União Europeia, temos os patrões que ganham ao nível dos patrões que ganham mais. E temos os empregados que ganham ao nível que ganham menos. Portanto, a questão de fundo desta greve geral é que os trabalhadores, aqueles que estão a pagar as sucessivas crises, aqueles que têm, sem fazer a greve, têm pago as sucessivas crises e os sucessivos PECs, querem dizer um basta. Quer dizer, pensem aí que se calhar não estão a ir por bom caminho. Aliás, a tua brincadeira sobre o Benfica é elucidativa disso. Nós estamos a governar para os mercados. Fazemos o PEC 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4 e, no entanto, não resolvemos a situação. Se calhar a situação não se resolve assim. E, portanto, é legítimo que quem trabalha considere porque é que estão sempre a buscar ao meu lado. Tiago, tu querias também intervir? Sim, só para comentar as coisas que foram sendo ditas. A verdade que a perturbação da amanhã... É verdade que amanhã haverá uma perturbação no funcionamento do país, digamos. Mas isso significa que nós não somos, afinal, então todos iguais. Essa é a prova. É a prova de que a maioria da população quer parar para exigir uma resposta diferente à crise e a prova de que... ou digamos, as consequências dessa paragem são a prova de que nós não estamos todos no mesmo lado e o prejuízo que é causado não é causado de igual maneira a todas as pessoas e portanto, continuam a existir lados diferentes nesta crise, como aliás estava a dizer muito bem o Nuno. Falavas em desonestidade intelectual. Uma desonestidade imensa. Claro, uma opinião diferente é sempre uma desonestidade. Mas eu gostava de comentar... Está moralmente indignado com a situação política atual e quem é conivente com o que se tem passado em Portugal nos últimos 10, 15 ou 20 anos, então sim, continua a trabalhar... Mas porquê que uma opinião diferente a tua é uma desonestidade intelectual? Mas porquê que uma opinião diferente a tua é desagradável? Até há uns tempos considerava-se que a greve geral era aquela espécie de grande encenação que iria preparar a revolução final. Hoje em dia a teoria da greve geral já não é essa, eu sei, mas é preciso ver que, pelo menos em Portugal, e é de Portugal que estamos a falar, quem lidera esta greve geral é um sindicato, ou uma confederação sindical. Que por acaso são duas neste caso. Que constitui, sim, está bem. Não são duas? Constitui um braço sindical de um partido político e por isso representa um programa político. Mas diz-me lá uma coisa... A mudança política que esta confederação sindical deseja não é aquela em que eu me revejo. Essa é uma razão mais do que suficiente. Tu achas que tens comido muito bolo rei, não é? Escuta. É uma razão mais do que suficiente para eu, pessoalmente, não fazer greve, para muitas outras pessoas não fazerem greve. Mas qual é a honestidade intelectual dizer que há uma confederação quando há duas? Para criticarmos em igualdade de circunstâncias com todos os outros cidadãos da República a situação política a que chegamos, económica e financeira.
Portanto, no fundo, deixa-me só dizer que não estás solidário com esta greve, ou não farás esta greve, deixa-me só dizer porque uma coisa. é convocada pelo CGTP, Não, CGTP, e porque a CGT está ligada ao Os PCP. efeitos desta greve são, como eu disse no início e o Rodrigo também disse, são contraproducentes. Portugal está a viver Mas o que eu acho fantástico, nós acabámos de interromper o trabalho em Lisboa por causa da Cimeira da NATO. Aí, estas belas almas não disseram que, daqui do país que está em perigo, porque é que a gente interrompe o trabalho na Cimeira da NATO? Nem sequer protestaram quando a porcaria dos blindados que vinham para a Cimeira da NATO, não, é mentira, o Rodrigo protestou e achou que até vinham bem a tempo. Não protestaram quando a porcaria dos blindados que vinham para a Cimeira da NATO chegam depois da Cimeira e custam milhões de euros ao país. Tiago. E protestam quando duas centrais sindicais, portanto, a quase totalidade dos sindicatos portugueses, com gente que vai do CDS ao PCP, com gente que vai do CDS ao PCP, resolve dizer que esta situação é insustentável. Esta questão, no fundo, a questão Isto é que é de honestidade intelectual, é dizer que há uma revolução, para além de haver uma revolução é só da CGTP, é só o PCP, quer dizer... No fundo, deixem-me só dizer, no fundo, a diferença está no voto. Está na forma, sobretudo. Nem está a discutir as causas. No voto, talvez, a forma também como os políticos vendem o voto e como dinamizam o voto e como suscitam o voto pode marcar a diferença. E por isso mesmo, Rodrigo, deixa-me só introduzir aqui um elemento. Deixa-me só introduzir aqui um elemento, porque foi um vídeo que marcou também a semana, em que a existência deste vídeo tem que ser acreditada ao Partido Socialista da Catalunha, em que diz que o voto é um prazer. E, portanto, vamos ver em que sentido é que isso se efetua. Eu não sei se é honesto, nós temos feito isto, já que falamos de honestidade intelectual, mas fica pelo menos aqui o nosso momento zen da semana. Nós vamos para uma última ronda de comentários aos nossos convidados. Tiago, começava por ti. Querias intervir há pouco em relação, estavas a discordar abertamente do que estava a ser dito aqui pela nossa ala direita. Sim. Quer dizer, no essencial para dizer uma coisa, quer dizer, eu percebo que haja algum incómodo de alguns setores da sociedade portuguesa pelos prejuízos causados por esta greve geral. Mas o que eu penso, o que nós pensamos, é que não há prejuízo maior do que estas medidas de austeridade se manterem da forma como estão, da forma desigual como estão, aprofundando a pobreza, o desemprego, penalizando cada vez mais os mais fracos, e essa penalização é gradual, ao contrário, e nós conhecemos isso, desprotegendo a maioria da população em nome de uma política que responde cegamente a mercados sucessivamente e com insucesso, e esquece as pessoas. Eu pergunto se não existe o direito da maioria da sociedade portuguesa, dos trabalhadores, daqueles que são afetados, dos pobres, de responder e dizer que todos juntos, que claro que existem aqui outras alternativas e que estas pessoas têm, e são elas que produzem, e têm o poder de exigir que as soluções sejam diferentes. Aqui eu queria uma resposta deste lado, dos senhores. Tiago, há uma coisa que tem que ficar clara. O direito tem, com certeza que tem, o direito à greve e o direito à greve geral é um direito consagrado, indiscutível, que
ninguém no seu perfeito juízo põe em causa. A questão é saber se o exercício desse direito faz sentido nestes termos e nas nossas circunstâncias. É a única Tudo coisa bem, que vai parar mas isso tinha que ficar esta crítica, esclarecido de base, isso tinha que ficar esclarecido logo desde o início. A meu ver, não faz sentido exercer esse direito, o que não quer dizer, ao contrário do que o Nuno sugeriu, que dizer que esse direito não deve ser exercido nas atuais circunstâncias nem nestes termos significa conivência e alegria com a situação de facto que nós vivemos hoje. Eu queria, antes de terminar o programa, apenas fazer uma referência, quase que é uma publicidade também aqui à TV24, um trabalho feito pelo TV24 Online. A crise bateu à porta. São algumas histórias na primeira pessoa em que apenas cada pessoa explica como é que a crise bateu à porta. Foi assim mais um Combate Blogs. Não perca a atualização das notícias à hora certa. Nós regressamos na próxima semana. Muito boa noite. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI24 e em tvi24.pt.